Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. E aí, segundo ano, como é que vocês estão? Espero muito que bem, espero que vocês estejam gostando das aulas, certo? Pois esse assunto é um assunto, apesar de triste, muito interessante, que conta a história da descoberta do Brasil e como o Brasil ele foi colonizado. Bom, o assunto de hoje é muito interessante. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a escravidão. Bom, nós sabemos que a nossa sociedade, ela vai ser uma sociedade escravocrata e a mão de obra, vai ser escrava. Então, a principal mão de obra no Brasil colônia vai ser a mão de obra escrava, o que vai gerar muito lucro para esse fazendeiro e também para a coroa portuguesa. Bom, nós sabemos que os primeiros escravizados, eles chegam da África mais ou menos aí em 1550, pessoal. E a partir daí vão chegando mais e mais. Bom, os historiadores chegaram num consenso onde mais ou menos 5 milhões de escravizados trazidos da África vieram para o Brasil. Então esse é um número muito expressivo, é um número muito grande. São 5 milhões de pessoas que foram escravizadas, tratadas como mercadoria e onde essa mercadoria ela valia muito. Mas apesar desses escravizados serem tratados como mercadoria, eles também eram maltratados, eram tratados como uma sub-raça, como alguém inferior a este europeu e que, por esse motivo, ele merecia sim ser chicoteado, ele merecia sim trabalhar compulsoriamente nas lavouras de cana-de-açúcar. Certo? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a escravidão e como esses escravizados, apesar de estarem presos, eles foram resistentes. Qual a forma que eles encontravam, apesar de todo o castigo físico, apesar de toda a dor, resistir? É isso na aula de hoje. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a escravidão e formas de resistência. A escravidão como pilar da economia colonial, o cotidiano da escravidão, a violência, resistência e sobrevivência, os quilombos, a luta pela liberdade e resistência cultural. Mas antes de começar a aula, já começando, eu te pergunto, você sabe o que é um trabalho compulsório? Olha essa palavra, olha só o som, compulsório. O que você acha? Que isso é bom ou ruim? Se você sabe, parabéns, certo? Mas não fale para ninguém, porque nós vamos descobrir e responder ao longo da aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, a escravidão como pilar da economia colonial. Bom, nós já sabemos que o trabalho escravizado foi a base da produção de riquezas na colônia. Então, esse escravizado, ele vinha da África, de alguns países como Angola, também o Congo. Eles eram traficados, eles eram vendidos, sequestrados e chegavam até o Brasil. Bom, essa elite, os fazendeiros que produziam o açúcar, algodão e posteriormente vai encontrar ouro. E quando esse metal precioso é encontrado, a presença desse africano ele vai ser ainda mais intensa, vai depender da mão de obra negra. Então, essa mão de obra negra é que vai trazer essa riqueza para esse fazendeiro e também para a coroa portuguesa. Por quê? Porque o escravizado, ele não recebe salário, ele só trabalha, ele é forçado a trabalhar de forma compulsória, de forma forçada. Então, você aí tem um lucro de quase 100%. Você só precisa alimentar com uma refeição por dia para o escravizado não morrer, e esse escravizado vai passar o dia inteiro trabalhando nessas lavouras.
das canas de açúcar. Além disso, vai trabalhar também na casa grande para o senhor e também no comércio, alguns escravos onde o senhor, ele, digamos, tinha uma certa confiança. Mas apesar disso, a liberdade era algo muito raro. Então, por que o Brasil vai ser o último país do Ocidente a libertar os escravos? Porque a escravidão no Brasil vai gerar muita renda, vai gerar riqueza para essas pessoas, para essa elite. Então, em 1888, quando a Lei Áurea é assinada, os fazendeiros, eles vão ficar inconformados. Por quê? Porque a principal mão de obra foi liberta, certo? Vamos continuar. Bom, aqui nós vamos ter o desembarque desses negros. Eles vão desembarcar em vários pontos do litoral, vão desembarcar no Rio de Janeiro, na Bahia, em Recife, certo? E essas viagens, elas vão durar muitos meses, mas aí a gente vai falar mais à frente. Bom, o tráfico negreiro, ele vai movimentar fortunas. Então, milhões de escravizados, eles foram capturados e trazidos em navios negreiros. Bom, a pergunta é, professora, como esses 5 milhões de escravizados, eles foram trazidos para o Brasil? Bom, galera, é o seguinte, havia muitas formas de você escravizar o negro. Bom, nós sabemos que na escravidão antiga havia 2 maneiras, ou você perdendo uma guerra ou você devendo. Só que essa escravidão, por causa da cor da pele, é a escravidão moderna, é essa que vai ser implantada aqui no Brasil. Mas esses negros, eles vinham do continente africano. Então, a princípio, vai ocorrer o quê? A venda desses escravizados, né? Eles já são escravos, então eles vão ser vendidos para os europeus. Depois vão perceber que vai ser um mercado muito lucrativo e aí vai começar o quê? A captura. Então, muitos povos vão entrar em conflito com outros justamente para capturar esse inimigo para poder fazer a venda. Esse europeu também, ele vai escravizar, ele vai traficar, ele vai sequestrar, certo? Então, dessa forma é que esses negros, eles vão acabar chegando ao Brasil. E eles vão chegar através do que nós chamamos de navios negreiros ou os tumbeiros, que fazem a travessia da África até o Brasil. Então, Portugal foi um dos principais articuladores do tráfico transatlântico. Bom, nós já aprendemos que o continente africano, ele era dividido em várias tribos, e entre essas tribos havia tribos que não eram tão amigas assim, tribos rivais, povos rivais. E o que acontece? O europeu, ele dava preferência, ele fazia um estudo antes da compra desse escravizado, ele preferia o quê? Povos inimigos, povos que falavam línguas diferentes. Por quê? Porque era uma forma de afastar, de fazer com que esse escravizado não criasse uma amizade. Então, se eu colocasse 2 povos inimigos no mesmo território, dificilmente esse povo iria tramar uma fuga, iria tramar um boicote na minha fazenda. Então, quanto mais fosse dificultoso o contato entre eles, era melhor. Então, eles davam preferência a povos que eram inimigos e povos que falavam línguas diferentes também, certo? Vamos continuar. Bom, havia muitos navios negreiros e essa viagem lá do continente africano até o Brasil, dependendo para onde esse navio aportasse, demorava de 2 a 3 meses em alto mar. E aí o que acontece? Durante essa viagem, era algo muito horrível, era um sacrifício vir esses negros. Geralmente, eles ficavam na parte de baixo desse navio, eles ficavam acorrentados, eles só comiam uma vez ao dia, porque eles tinham que chegar vivos no seu destino final.
Esses navios eram extremamente pequenos, eles eram insalubres. E o que acontece? Dentro desses navios, esses negros eles não vão tomar banho. E é aí o que vai acontecer? Proliferar essas doenças. Os homens eles eram separados das mulheres e crianças. Então, geralmente, esse homem ele ficava acorrentado abaixo do convés do navio. A mulher não, a mulher ela já ficava livre, dificilmente ela era acorrentada. Mas para quê, professora? Porque havia muitos casos aí, né, durante esses 3 meses, 2 meses de viagem, em que essas mulheres, elas eram extremamente violentadas por essa tripulação, pelos próprios europeus que foram buscar esses escravizados lá na África. Então as mulheres eram extremamente violentadas durante essa travessia, durante essa viagem. E muitos deles não aguentavam o horror que era essa viagem. E aí tentavam algumas formas de resistência. Uma delas é não comer, porque se eu não comer, eu vou acabar morrendo, certo? E outras eram se jogar em alto mar. Só que aí, como o dono desse escravizado já sabia dessas táticas, ele obrigava esse escravizado a comer, porque ele não podia morrer, ele era uma mercadoria valiosíssima, certo? Alguém pagou muito caro por ele e está esperando essa mercadoria chegar. E aí eles obrigavam eles a comerem. E muitas vezes, quando esses negros se jogavam em alto mar, haviam redes em que eles jogavam para capturar, como se fossem peixes, certo? Para capturar esse negro e voltar novamente para dentro do navio. E dentro do próprio navio, eles já sofriam esses castigos físicos, como chibatadas, como ferro quente na sua pele. Então aí ele já sofria o horror do que era a escravidão. Bom, esses escravizados eram considerados mercadorias, como eu falei, eram valiosos, eles tinham que chegar vivos ao destino final. Então havia leilões, registros contábeis e seguros sobre essas pessoas escravizadas. A igreja e o Estado legitimavam essa prática. Bom, mas professora, a igreja era contra a escravização do índio, do indígena. Por que não do negro? Pessoal, a igreja, ela vai ver no indígena um potencial para novos fiéis, certo? E ela vai proibir essa prática. Além disso, os indígenas vai acabar que eles têm um sistema imunológico, tinha na época muito fraco. Então, eles não estavam acostumados com os europeus, então muitos deles vão morrer por causa de doenças que o próprio europeu vai passar. Então, o sistema imunológico desse indígena, ele não estava preparado. Então, o europeu vai catequizar dessa forma, ele consegue o que? Ele consegue novos adeptos para o cristianismo, para a igreja, para trabalhar para ele, certo? E o negro, ele tinha pele escura, ele tinha pele negra. Então, a igreja, ela legitimava. Por quê? Porque ele não era passível de salvação, ao contrário do índio. Certo, pessoal? Vamos continuar. Na tela, por favor. Bom, a escravidão permitiu o crescimento de cidades portuárias, porque era lá onde esses navios aportavam para receber esses escravizados. Enriquecimento da metrópole à custa da exploração no Brasil. A estrutura fundiária desigual foi consolidada neste período, que é aquela divisão de terras de formas desigual. Então aqui você tem mais ou menos aí como que era esses navios, como que esses negros onde eles ficavam. Então haviam navios tão pequenos, mas tão pequenos, que não permitia que o negro ele ficasse em pé, como aqui, ó. Ele ficava nessa posição aí por meses. Então era algo muito sofrido, certo? Bom, a violência era uma tática usada para que esse negro ele não se rebelasse contra o seu senhor. Então nós vamos ter aqui os castigos físicos, como chibatadas, nós vamos ter as mutilações também, certo? E nós vamos ter vigilância constante.
Nós vamos ter o uso também dos troncos, a marca de ferro em brasa na própria pele, nós vamos ter as algemas, nós vamos ter as correntes também. E esses castigos, eles representavam o quê? A desumanização contra esse povo. Então, as senzalas onde eles vão dormir, onde eles vão ficar, eram locais insalubres e superlotados. Então, lá nas senzalas, eles vão dormir em palhas, certo? Dormir muito entre aspas. E essas senzalas eram extremamente lotadas. E também, nós vamos ter, apesar dos castigos físicos, eles vão resistir de forma, lógico, de forma velada. Então, muitas vezes, eles fingiam doença. Então, se eu estou doente, eu sou uma mercadoria, então não vai dar para me trabalhar, porque eu posso morrer. Trabalhar mal propositalmente, então, aqui, apesar disso, eles vão sofrer castigos, né? E sabotar ferramentas, né? Quebrar enxadas. Muitas vezes eles vão colocar fogo no canavial, vão colocar fogo em um certo objeto. Isso aí é uma forma de resistência, é um boicote. E também eles vão preservar a sua cultura em segredo. Muitas vezes lá dentro da senzala, quando eles iam dormir, entre aspas. Então eles falavam sua língua materna, eles cultuavam os seus deuses, tudo em segredo. Então é uma forma de você preservar a sua cultura. E também como o uso da música e da linguagem como código de resistência. Então aqui nós temos algumas imagens que mostram como que era a vida desse negro africano aqui no Brasil, todos os seus castigos físicos e também o trabalho compulsório. Bom, quando esses negros, eles eram traficados, o que acontece? Quando um africano é escravizado e ele é traficado, ele sai da África e vai vir para o Brasil. Geralmente, quando ele vem, ele chega, ele nunca mais vai voltar a ver a sua família. Então, aqui no Brasil, acaba que esses africanos eles vão formar uma outra família. E aqui também, essa outra família, ela corre o risco de ser separada. Então, quando esse negro ele forma essa nova família, né, toda a sua família vai ser família de escravizada. Então, se esse negro ele não segue as ordens do Senhor, acaba que o Senhor acaba fazendo ameaças do tipo, eu vou lhe separar da sua família, eu vou castigar ela ao invés de lhe castigar como forma também de castigo. Então, vão ser formadas famílias aqui no Brasil, pois a família, digamos, original, eles jamais vão voltar a ver, certo? Vamos continuar. E aí nós vamos ter a comunhão espiritual e religiosidade com base de força. Então ele vai ser obrigado a seguir a religião do colonizador, ele vai ser obrigado a ser católico, certo? A esquecer os seus deuses e esquecer a sua religião. E nós vamos ter também aqui as festas, danças culinárias que fortaleciam laços e identidade. Então isso aí também é uma forma de resistência, como eu falei para vocês nas últimas aulas. Comida, por exemplo, nós vamos ter o azeite de dendê, nós temos o quiabo, nós temos o vatapá. Então tudo isso aí são alimentos de origem africana, certo? Então, bom, quando nós trabalhamos, quando nós somos CLT, nós trabalhamos para ganhar um dinheiro, para ganhar dinheiro. Já o escravizado, ele trabalha para não morrer, certo? Então, esse escravizado, ele vai trabalhar para esse senhor, para ele, simplesmente, para ele viver, para ele não morrer. Então, sobreviver é um ato político. Então, manter a memória dos ancestrais também era um modo de resistir. As mulheres, elas vão desempenhar um papel central nas transmissões de valores e também de práticas culturais. Bom, falei para vocês nas últimas aulas que quando o negro ele fugia dessas fazendas, eles vão para o quilombo. E lembra que eu falei
que o quilombo significa fortaleza, significa um local seguro. Geralmente esses quilombos, eles eram muito afastados da fazenda, né, da casa grande, da senzala. Então era um local de difícil acesso, onde o senhor ele desconhecia e o que era muito difícil de chegar. Então quando esse negro ele fugia, ele ia para esses quilombos. E aqui nós vamos ter vários quilombos muito famosos, por exemplo, o quilombo de Palmares, de Quariterê. Então, pessoal, esses quilombos eles vão servir de abrigo e moradia para essa população. Mas não se engane, não é somente os negros que iam morar no quilombo. Também vai para o quilombo os índios, né, os indígenas, e também até branco pobre. Então, eles vão para esses lugares afastados, fugindo da opressão, fugindo da exploração, fugindo da escravidão do Senhor, e vão se abrigar nesses lugares. Nesses lugares, né, por exemplo, aí você tem o quilombo dos Palmares, onde vai ser um quilombo totalmente organizado, onde você vai ter uma hierarquia, onde você vai ter agricultura, onde você vai ter comércio, certo? Tudo dentro desse quilombo. Então, era algo muito, mas muito bem organizado por eles. Certo? Vamos continuar. Bom, o que são quilombos? Os quilombos, eles são comunidades formadas por pessoas que fugiram do cativeiro, espalhados por todo o território brasileiro, inclusive no Vale do Guaporé, pessoal. Nós vamos ter o quilombo de Quariterê ou o Piolho, onde era administrado por Piolho, e também por uma mulher, posteriormente, que vai ser a Teresa de Benguela. Esse quilombo, ele vai sobreviver mais ou menos uns 40 anos. E aí eles também vão receber os indígenas e também os brancos pobres. Aí nós vamos ter o quilombo de Palmares, que é um dos mais famosos, né? Nós vamos ter aí quase 100 anos de existência. E aí um dos líderes vai ser o Gangazumba e também o Zumbi dos Palmares. Lembrando que quem destrói o quilombo dos Palmares vai ser um bandeirante chamado Domingo Jorge Velho, certo? E aí esses quilombos são formas de resistência. E aqui nós temos uma visita na Associação Quilombola de Santa Fé, um dos que existem. Bom, como que era a organização dos quilombos? Era a economia de subsistência, trocas e produção agrícola. Então lá eles plantavam o que eles iriam comer, eles faziam essas trocas e também eles produziam. O sistema era coletivo de vida com conselhos, regras e defesa armada. Geralmente cada quilombo tinha o seu líder e nesses quilombos nós tínhamos regras e também defesa. Tanto é que o quilombo de Palmares foi muito difícil. O Domingo Jorge Velho, ele invadir. Então nos primeiros ataques deram muito errado, certo? Por quê? Porque havia uma defesa muito grande. E aí só depois, com o poder de fogo dos canhões, que ele consegue furar essa defesa e, infelizmente, invadir e destruir o quilombo de Palmares. E lá eles podiam cultuar as suas religiões e também ter a sua própria cultura. Então era um espaço aí de liberdade. Bom, qual que é a herança quilombola? Os quilombos, eles continuam vivos. São comunidades remanescentes que lutam por território. Reconhecimento legal a partir da Constituição de 1988. Bom, essa Constituição aqui, pessoal, lembra que é a Constituição cidadã, que ela vai ser criada após a proclamação a Constituição de 1988, certo? E aí que ela vai dar muitos direitos para os cidadãos, para o trabalhador, para o indígena. Bom, cultura, música e saberes quilombolas integram o patrimônio imaterial do Brasil. Então, por exemplo, nós temos a capoeira,
que é um patrimônio imaterial do Brasil. Bom, e trazendo aqui para o estado de Rondônia, nós também vamos ter quilombos, certo? Nós vamos ter os seguintes quilombos. Nós vamos ter o Forte Príncipe da Beira, Jesus, Laranjeiras, Pedras Negras, Rolim de Moura, do Guaporé, Santa Fé e Santo Antônio. Acrescente-se a esses dados as recentes indicações das comunidades de Tarumã, que fica no município de Alta Floresta, certo? E também de Santa Cruz, que fica no município de Pimenteiras. Bom, de acordo com o censo 2022 do IBGE, existem mais ou menos 2.926 pessoas remanescentes de quilombos em Rondônia. Então é muita gente, certo? Este número representa uma contagem inédita, pois foi a primeira vez que o censo incluiu perguntas para identificar pessoas que se autodeclaram quilombolas. O estado ocupa a 22ª posição entre as unidades federativas, conforme o censo. E aqui nós temos a nossa resistência cultural, que apesar de mais de 300 anos, pessoal, você tem aí 3 séculos de escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os escravizados africanos. Apesar desses 300 anos de escravidão, esses africanos, eles não vão perder os seus traços culturais, eles vão ser obrigados a falar uma outra língua, a ter uma nova religião, a ter uma determinada cultura, que é a cultura do homem branco. Porém, como forma de resistência, eles sempre vão estar lembrando dos seus antepassados e eles também vão estar, de forma escondida, cultuando as suas religiões, falando a sua língua materna, a sua língua de origem, certo? E isso aí vai passando de gerações para gerações. E aí nós vamos ter a resistência, que são esses traços culturais que estão vivos até hoje, certo? Vamos conhecer agora. Bom, a história brasileira, ela é marcada por vários episódios de luta popular. A cultura negra no Brasil sempre foi um instrumento de luta e resistência contra a opressão e o racismo. Lembrando que esse racismo, ele é resultado da escravidão desses negros no Brasil. Lembra que após a assinatura da Lei Áurea, a assinatura da libertação dos escravizados, o que vai acontecer? O governo brasileiro, ele não vai ter um plano para inserir esse negro na sociedade. Ele não tem esse plano, certo? E aí, quando a Lei Áurea é assinada, esse negro é liberto. Só que esse negro, ele ainda assim vai ser tratado como escravizado. Então, ele não vai ter oportunidade, ele não vai ter as mesmas oportunidades que o homem branco. Ele não vai poder frequentar a escola, ele não vai poder assumir certos cargos de trabalho, ele não vai poder ter casa, certo? Porque ele não tem dinheiro após a escravidão. Nós vamos ter a lei de terras no Brasil. Então, esse negro vai ter muita dificuldade de ser alguém na vida, certo? Por quê? Porque foram anos, séculos de escravidão, e aí quando esse negro ele é liberto, a população ainda tem no seu pensamento que ele é um negro, que ele é uma sub-raça, então ele não deixou de ser escravizado, certo? Então, as manifestações culturais afro-brasileiras nasceram em contextos de dor, mas também de luta e força coletiva. Então, a maioria dessas manifestações culturais afro-brasileiras, elas sempre vão ter uma história, e essa história ela sempre vai ser uma história de luta e força coletiva. Então, aqui nós vamos ter alguns exemplos marcantes. Nós temos afoxés, como Filho de Gandhi e Filhos da Luz, que misturam música, religiosidade e luta política desde 1885. Nós vamos ter também a capoeira, pessoal, que é muito popular no Brasil,
que surge aí no século XVII como uma forma de defesa e identidade dos africanos escravizados. Nós também vamos ter o samba de roda, que é o quê? A tradição do recôncavo baiano, reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então aqui nós temos alguns exemplos de cultura negra que permanecem até hoje. Então foi uma forma de persistir, resistir e também de não desistir. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, certo? É o dia em que o Brasil ele lembra de toda essa luta dos negros, desde a escravidão até a libertação, e como que esse negro ele luta até hoje para poder ter o seu espaço na sociedade brasileira, e também uma forma de você não esquecer e jamais repetir tudo aquilo que ocorreu no passado. Bom, uma forma de fé e festa e lutas das mulheres negras vai ser a festa da Boa Morte, liderada por mulheres negras da Irmandade Nossa Senhora de Boa Morte. É um símbolo de fé e resistência. Então aqui nós temos mais um exemplo da cultura negra. Nós vamos ter também essas tradições africanas que vão surgir no século XIX, que vai misturar religiosidade, arte e também o protagonismo feminino. Bom, essas expressões, elas são formas de manter a memória, os valores e a espiritualidade do povo negro, mesmo diante das opressões. Então, o que acontece? A cultura negra na educação e o combate ao racismo. Bom, essa lei ela vai tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Antigamente, pessoal, não tinha essa matéria, esse ensino na escola, no ensino fundamental. Então, geralmente, a história ela fala somente do quê? Dos colonizadores, do povo europeu, de Portugal, de Espanha. E dificilmente era tocado algo específico que falasse sobre a cultura africana, que falasse sobre a cultura afro-brasileira. Então, essa lei, ela vem como forma de ser obrigatória. Então, todas as escolas, ensino fundamental, o aluno ele tem que aprender, sim, a história da África, ele tem que aprender a cultura africana e também a afro-brasileira, certo? Então, a cultura é uma ferramenta de identidade, empoderamento e emancipação. Entender a história negra é entender o Brasil. A educação com valorização cultural combate o preconceito e fortalece a autoestima dos estudantes negros. Então, a partir dessa lei, a partir do ensino obrigatório da África, é uma maneira de todos os estudantes, independente da cor de pele, entender como que se deu esse processo de escravidão. E é um jeito também de combater isso aqui, de combater o preconceito contra os negros. E aí agora a pergunta é, você sabe o que é trabalho compulsório? Bom, de acordo com a Convenção sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, trabalho forçado ou compulsório é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de uma sanção e para a qual a pessoa não se ofereceu espontaneamente. Então, o que é um trabalho compulsório? É um trabalho obrigatório, certo? É isso. Então, o negro ele não queria vir para o Brasil. Ele foi obrigado, ele foi traficado, ele foi vendido como uma mercadoria. E aqui acabou perdendo sua vida trabalhando para esse senhor. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, certo? Não chore, porque na próxima aula eu estarei aqui. Um grande beijo e tchau!